nessa manhã, vamos seguir refletindo juntos sobre as cartas das igrejas ao Apocalipse. Aqueles que nos visitam, nós temos o hábito, o costume de estudarmos juntos a palavra de Deus de forma sequencial. E nós temos feito isso na carta ao Apocalipse e especificamente nas cartas às igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos observar juntos a penúltima igreja que recebeu a carta de Jesus, a igreja que se encontra em Filadélfia. E nós vimos, irmãos, nas últimas 2, 3 semanas, ou até no último mês, um movimento muito grande na internet sobre uma luta que aconteceria entre o campeão mundial de boxe do nosso país, que é o Popó, e um cara que foi campeão de um reality show, que é o Kleber Bambam. E essa luta, ela fomentou muitas opiniões nas redes sociais. Então, quando tinha um vídeo de um vídeo de outro, todo mundo ia às redes sociais só para ver qual era a opinião do povo a respeito do que havia acontecido e do que iria acontecer. E, tirando todo o contexto da história, nós sabemos que se existe uma coisa da qual nós não vamos escapar, é da opinião dos outros. Nós não somos o Kleber Bambam, nós não somos o Popó, mas nós também somos alvo da opinião dos outros, ao nosso respeito. E muitas pessoas, nós sabemos que vão ter opiniões maldosas e vão ter opiniões negativas e até equivocadas a nosso respeito. Mas nós sabemos também que existem pessoas que têm opiniões amorosas, sinceras e verdadeiras a nosso respeito e que às vezes não são tão boas de ouvirem assim. A grande questão, irmãos, é que se nós não fugimos das opiniões dos outros, o que dirá da opinião de Jesus a nosso respeito? E a pergunta que nós fazemos é: o que será que Jesus pensa de nós? Como é que Jesus olha para nós? Como Ele nos enxerga enquanto pessoas, enquanto cristãos e enquanto igreja, como comunidade de fé inserida na missão dele aqui na terra? E já que Ele tem uma opinião a nosso respeito, quais são as orientações que Ele nos dá para seguirmos firmes na missão em que Ele mesmo nos inseriu? E é isso que nós vamos ver no texto de hoje. Hoje nós vamos observar aqui qual é a opinião de Jesus sobre a igreja de Filadélfia. E como é que Ele a instrui para que eles sigam firmes na missão que Ele mesmo havia dado a eles. E eu quero ler com vocês os versículos de 7 a 13 do capítulo 3 de Apocalipse. Versículos de 7 a 13 dizem o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem,
para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor nos conduza. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que ela é a Tua voz aos nossos corações. Por isso, Pai, nós nos rendemos, nos curvamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor mesmo se encarregue de aplicar as verdades da Tua palavra a nós e que possamos ser encorajados, corrigidos, fortalecidos, que tenhamos os olhos abertos na Tua presença e que juntos, Senhor, possamos ser edificados e abençoados por Tua santa palavra e para a glória do Teu nome. E assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Filadélfia era uma cidade nova. Os estudiosos vão dizer que ela era a mais nova dentre as 7 cidades que receberam as cartas de Jesus. Só que Filadélfia era uma cidade muito movimentada. Ela ficava a 45 quilômetros da cidade de Sardes, que nós estudamos na semana retrasada, e a 90 quilômetros da cidade de Esmirna, que foi a penúltima carta que ouvimos a mensagem. E ela ligava a Ásia Menor com o continente europeu. Então ela era uma rota principal para o comércio e para as movimentações entre o continente asiático e entre o continente europeu. Por isso ela era conhecida então como a cidade de porta aberta, porque ela tinha como objetivo não só ser uma porta aberta para o comércio e para o ambiente religioso, mas ela também era uma cidade que estava crescendo e era uma cidade inovadora. A sua cultura também estava se disseminando. Então ela também tinha como propósito disseminar a cultura, né? Fazer com que a maneira que eles viviam também fosse espalhada por todos que estavam à sua volta. E por ser uma cidade localizada na principal rota, tinha as portas abertas para o comércio, para a circulação de muitos povos e também para o ambiente religioso. Ela era conhecida como a cidade das oportunidades. É como quando alguém do interior fala assim, eu estou pensando em ir embora para São Paulo, eu estou pensando em ir embora para Campinas, para estudar, para trabalhar, lá tem mais oportunidades, lá tem um campo maior de trabalho. Era assim que a cidade de Filadélfia era vista. Só que Filadélfia, ela ficava numa região vulcânica da Ásia. E por conta dessa região vulcânica, as terras dela eram muito produtivas. Dizem os estudiosos que por conta das cinzas dos vulcões, a terra ficou muito produtiva. E a cidade, olha que interessante, ela era cercada por parreirais de uvas. E os vinhos da cidade eram os vinhos mais conhecidos por todos, vinhos especiais. Ela era de fato a Andradas dos tempos do primeiro século, né? Como Andradas fica numa região vulcânica, como Andradas fica rodeada de parreirais e plantações de uva, e os seus vinhos também são muito bons, assim também era conhecida a cidade de Esmirna. Só que tinha um ponto negativo. A cidade, por ficar numa região vulcânica, constantemente ela era visitada por terremotos. Então era uma cidade também muito instável. O povo tinha medo das catástrofes que aconteciam por ali, e o povo ficava inseguro. Tanto que no ano 17 a.C., o mesmo terremoto que destruiu Sardes, também atingiu a cidade de Filadélfia e a destruiu.
e aí ela foi reconstruída no decorrer dos anos com a ajuda do imperador romano Tibério. Então, Filadélfia, ela era conhecida por tudo isso e também pela variedade de templos pagãos, de templos aos deuses da Grécia, aos deuses gregos. Ela era conhecida como a mini Atenas, uma cidade dos muitos deuses. Além disso, ela também recebia uma porção muito grande de judeus e o judaísmo era muito forte naquela cidade. Agora, um ponto importante aqui é que a igreja de Filadélfia era perseguida fortemente pelo judaísmo, que aqui são chamados de sinagoga de Satanás. E mesmo diante de todos esses desafios, do crescimento cultural, do avanço da cidade e da população diversa que vivia nela e da perseguição do judaísmo, a igreja de Filadélfia foi a única igreja, aliás, a segunda igreja, que não recebeu nenhuma correção. Esmirna também não recebeu. Então, Filadélfia, assim como Esmirna, não recebeu nenhuma correção de Deus. Pelo contrário, ela recebeu elogios e encorajamentos. Então, a igreja de Filadélfia era vista por Jesus como uma igreja fiel e perseverante. A pergunta é: o que precisamos, como cristãos e como igreja, para sermos vistos como fiéis e perseverantes aos olhos de Jesus? O que será que precisamos? Será que precisamos de um templo maior? Será que precisamos de uma quantidade X de membros para que sejamos vistos como fiéis e perseverantes por Jesus? Será que precisamos de atividades inovadoras para que Jesus olhe para nós como fiéis? O que precisamos? Essas são as perguntas que a igreja de Filadélfia vão nos ajudar a responder. E em primeiro lugar, para sermos fiéis e perseverantes aos olhos de Jesus, nós precisamos conhecer a Jesus e sua grandeza. Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. Ele envia uma carta, e essa carta tem um destinatário. E tem quem escreve esta carta, e quem escreve é Jesus, e ele se apresenta no versículo 7. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus está fazendo aqui um contraste com o contexto imediato que a cidade vivia. Porque apesar de muito movimentada, cheia de oportunidades, Filadélfia era uma cidade propícia para a devassidão, propícia para o pecado, propícia para as oportunidades enganosas na vida do povo. Mas Jesus se apresenta à igreja como aquele que não tem parte com a devassidão e não tem parte com as oportunidades enganosas, tanto no campo comercial quanto no campo religioso, que a cidade apresentava às pessoas, que a cidade oferecia às pessoas, mas ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro, aquele que é irrepreensível em seu caráter, aquele em quem nós não encontramos falha alguma, e não só isso, aquele em que as suas palavras são perfeitamente verdadeiras. Jesus não se apresenta como um comerciante que pode estar falando a verdade ou não. Ele não se apresenta como alguém que pode estar vivendo de aparências, mas com o coração preso na devassidão daquela cidade. Não. Ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. E além disso, como aquele que tem a chave de Davi. E ter a chave de Davi aqui está relacionado a uma profecia messiânica que foi feita no Antigo Testamento. O profeta Isaías profetizou a Eliaquim,
filho de Euquias, que Eliaquim foi uma tipologia de Cristo. No capítulo 22 de Isaías, no versículo 22, Deus disse o seguinte, falando a Eliaquim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eliaquim foi mordomo do rei Ezequias e serviu ao rei Ezequias com toda a autoridade que o rei havia conferido a ele. O que ele fazia estava feito e ponto final. Suas obras eram definitivas em nome do rei. E é assim que Jesus se apresenta àquela igreja, como aquele que é santo e verdadeiro, mas também como aquele que tem a autoridade dada por Deus na palma de suas mãos. Toda a autoridade está nas mãos de Jesus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, irmãos, o que Jesus faz é definitivo e ninguém pode revogar. Isso significa, irmãos, que para sermos vistos por Jesus como crentes, como pessoas, como igreja fiel e perseverantes, nós precisamos primeiramente ter uma visão correta a respeito de Jesus. E por que é necessário que seja assim? Porque quando nós não conhecemos bem a quem servimos, ou em nome de quem lutamos, em meio aos contextos da nossa Filadélfia mineira, onde nós temos ofertas atrativas e grandes oportunidades enganosas, aparentemente boas de serem abraçadas, nós facilmente seremos tentados a vender a nossa fidelidade e a desistirmos de lutar da caminhada cristã. É isso mesmo, irmãos. Quando nós não conhecemos bem a Jesus e não conhecemos a sua grandeza, nós vamos nos render ao pecado facilmente. Nós temos as portas do coração praticamente abertas ao pecado. Porque o pouco conhecimento que temos de Cristo enfraquece a cruz na nossa vida. Porque nós começamos a pensar que a cruz não é mais suficiente para nos ajudar a permanecermos fiéis na jornada. E que a cruz não é mais suficiente para que sigamos com perseverança na jornada que nos foi proposta, na jornada que Ele mesmo nos deu. E aí então nos vendemos diante dos desafios do mundo. Quando na verdade, o Jesus que se apresenta à igreja de Filadélfia é o mesmo Jesus que se apresenta a nós, aquele que tem as chaves de Davi nas mãos, aquele que a sua obra é definitiva, o que ele fez foi definitivo em nosso lugar, e uma vez que nós fomos alcançados por sua obra na cruz, que nós cremos que a sua morte pagou os nossos pecados, e a sua ressurreição nos deu vida eterna, nós temos condições de seguirmos fiéis e perseverantes. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 3, ele começa dizendo assim, que nós já temos tudo que precisamos para a vida e para a piedade. Jesus já nos salvou, já nos resgatou, e não só isso, o que Ele fez por nós já é suficiente para que sigamos firmes, fiéis e perseverantes. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos mais viver neste mundo, não. Nós somos seres humanos e estamos inseridos neste mundo pela graça e para a glória de Deus. Como Jesus ora no capítulo 17 de João, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os ajude a seguirem firmes até o fim. É isso que nós temos que aprender. Que agora o mundo não deve nos influenciar mais. Agora os nossos corações não precisam aceitar mais as propostas deste mundo.
que nos influencia é o nosso Cristo, é a sua obra, é a sua santidade, é a sua verdade e a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Porque o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi é quem nos preserva firmes e fiéis neste mundo caído. Mas agora que nós conhecemos a Jesus e reconhecemos a sua grandeza, o que precisamos para sermos vistos como fiéis e perseverantes? O texto nos ensina, em segundo lugar, que nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas por Jesus. Seguindo aí o fluxo do texto, versículo 8 começa dizendo assim: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. O que seria esta porta aberta para a igreja de Filadélfia? Porque diferente da porta aberta para o comércio e para a diversidade de oportunidades que a cidade oferecia, Jesus diz que tem uma porta aberta para a igreja de Filadélfia. Que porta é essa? A porta que Jesus abre para a igreja é a porta para a pregação do Evangelho. É isso mesmo, irmãos. A igreja de Filadélfia tem as portas abertas para pregar o Evangelho na cidade. Jesus dá a eles a oportunidade de anunciar as boas novas de salvação numa cidade estratégica, provavelmente acolhedora, movimentada, rica, cheia de oportunidades, mas que continuava precisando ser salva por Jesus. Jesus quer mostrar para aquela igreja, e mostra para aquela igreja, que no final das contas, ser a rota de acesso entre a Ásia e a Europa, ter os melhores vinhos, ter uma terra produtiva, no final das contas, não adiantaria de nada, porque aquela cidade continuava mergulhada no pecado, e as pessoas daquela cidade continuavam necessitadas de salvação. E como sabemos que a porta que Jesus abre é para a pregação do Evangelho, como sabemos que essa porta está aberta? Nós sabemos pelo simples fato da igreja ter nascido naquela cidade. Porque, como disse o missionário e pastor Ronaldo Lidório, a melhor forma de se evangelizar uma cidade é plantando uma igreja nela. E a igreja de Filadélfia havia nascido. A igreja estava lá. Jesus, então, escancara as portas da cidade para a pregação do Evangelho. E ao que parece aqui, irmãos, os crentes em Filadélfia estavam aproveitando bem essa oportunidade. Porque Jesus começa falando, conheço as suas obras. Ele não fala quais são essas obras. Mas essa igreja, ela não recebe nenhuma correção. Então, as portas escancaradas para a pregação do Evangelho, significava também que as obras, ou a obra da pregação do Evangelho, estava acontecendo ali naquela cidade. Então, irmãos, nós queremos ser vistos como fiéis e perseverantes? Nós precisamos aproveitar bem as oportunidades que Deus está nos dando para evangelizar a nossa cidade. Se queremos ser vistos como uma igreja que está vivendo em fidelidade e de forma perseverante, não tem como dissociar a pregação do Evangelho na cidade. Deus nos plantou aqui, irmãos. Se estamos nos perguntando, será que Ele abriu para nós essa oportunidade, essa porta para pregar o Evangelho? A resposta, Deus nos plantou aqui. Ele tem nos feito florescer aqui. E Ele tem escancarado as portas da nossa cidade para que preguemos o Evangelho aqui, irmãos. Nós não podemos perder essa oportunidade de anunciar as boas novas
Não só a cidade que amamos, mas as pessoas que amamos na cidade. Isso para nós é um grande privilégio. Nós recebemos de graça e nós compartilhamos de graça. Nós dividimos de graça. Nós não precisamos receber para compartilhar a boa notícia. Nós não precisamos que alguém faça algo por nós para compartilhar a boa nova de salvação. Nós só precisamos nos lembrar que Jesus nos plantou aqui, assim como Ele plantou aquele povo em Filadélfia, porque Ele desejava que aquela cidade ouvisse o seu evangelho. Então Ele espera que nós proclamemos o evangelho aqui na cidade de Andradas. A quem nós devemos proclamar? Hoje em dia é tão difícil fazer isso. As pessoas estão tão incrédulas com relação a Deus, com relação a Cristo, com relação à Bíblia. Primeiro, por conta do pecado, por causa da dureza do coração. Mas segundo, por conta dos escândalos que vêm por aí, todos os dias na televisão. A quem nós devemos fazer isso? Se Deus está nos abrindo uma porta na cidade, a quem? Como? Meus irmãos, nós somos pessoas rodeadas de pessoas. Trabalhamos na sociedade. Temos amigos. Nos relacionamos, no mínimo, com pelo menos uma pessoa por dia. Com pelo menos uma pessoa por dia. E normalmente existem pessoas que nós nos relacionamos há anos e que não ouviram de nós a boa nova de salvação. Não ouviram de nós a boa notícia do Evangelho. Percebam que nós não precisamos atar fardos pesados ao cristão, porque a caminhada cristã, ela já traz consigo as suas responsabilidades. E pregar o Evangelho é a principal delas. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, que em tudo que fizermos, em palavras e em ações, façamos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em palavras e em ações. Então, eu ter uma vida moralmente reta, está comunicando a boa notícia de salvação? Não. Porque a boa notícia precisa ser anunciada. No Antigo Testamento, no Salmo 96, versículo 3, o salmista diz, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Jesus disse, e vivei o Evangelho. Não, ide e pregai o Evangelho, proclamar o Evangelho. Isso que Jesus espera de nós. Nós temos a porta aberta para pregar o Evangelho na cidade. Nós temos a quem pregar o Evangelho na cidade. Nós estamos rodeados de pessoas que precisam dessa boa notícia, porque o Evangelho ele não é um bom conselho. Ele não tem o objetivo de mudar a nossa conduta. O Evangelho tem o objetivo de nos dar um novo coração, de arrancar de nós um coração de pedra, indisposto a obedecer a Deus, e nos dar um coração de carne, pronto a obedecê-lo, e não só isso, de nos tirar de uma condição de condenação eterna, e nos dar a vida eterna com Deus. Será que Jesus está preocupado com que roupa nós estamos aqui hoje, nessa manhã? Será que Jesus está preocupado se eu vou falar bonito lá fora? Não. Ele só espera que anunciemos entre as nações a sua glória. Nós precisamos aproveitar as portas abertas. Porque estarmos aqui em Andradas, irmãos, como igreja e como cristãos, precisa nos fazer pensar que Deus estendeu o seu amor e a sua misericórdia
à nossa cidade. Existem povos ao redor do mundo que não têm um versículo da Bíblia sequer traduzido na sua própria língua. Existem povos ao redor do mundo que nunca ouviram dizer que há salvação para pecadores como nós, e que nós não precisamos viver presos nas amarras da nossa alma, porque Cristo nos libertou na cruz do Calvário. E se existe a igreja evangélica em Andradas, aqui na cidade, é porque o amor, a graça, a misericórdia de Deus abraçou a nossa cidade, irmãos. O amor, a graça e a misericórdia de Deus está sendo estendido não só a mim e a vocês que estamos aqui semana após semana, mas aos nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, que nós dizemos que amamos, aos nossos familiares, que nós dizemos que amamos muito, aos nossos vizinhos que são tão importantes para nós. Só que essa vida, irmãos, é apenas esta vida. Se queremos amar de verdade as pessoas da nossa cidade, como igreja, nós não precisamos ficar entregando cesta básica na esquina, porque tem muitas ONGs que fazem. Ainda que a gente deva fazer, e fazemos, nós não precisamos ficar promovendo eventos beneficentes, porque tem muita gente que faz, e tem o governo que dá dinheiro para fazer. Nós precisamos pregar as boas novas de salvação. Ninguém tem essa mensagem, só a igreja de Jesus. Nós não podemos retê-la, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Como é que você tem aproveitado, meu irmão e minha irmã, a oportunidade que Deus tem te dado de proclamar o Evangelho aqui na cidade de Andradas? O que é que você tem feito diante dos seus olhos? Mas talvez você possa se perguntar, como é que nós vamos fazer isso, Lucão? É difícil, é custoso. Bom, primeiro, para anunciarmos o Evangelho, nós precisamos ter o coração cheio do Evangelho e cheio das verdades eternas de Deus. Você quer saber se um crente está cheio das verdades do Evangelho? Anda com ele e vê se o que exala dele são as verdades do Evangelho. Acompanhe ele por uma semana e perceba como é que ele se comunica com aqueles que estão à sua volta. Nós precisamos ter o coração cheio das verdades do Evangelho. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que, apesar da beleza, da cordialidade, da hospitalidade da nossa Filadélfia mineira aqui, que é Andradas, as pessoas precisam de salvação. E elas não serão salvas de outra forma, elas só serão salvas por Jesus. O pecado traz consigo, irmãos, muitas prisões. Pessoas estão imersas na depressão profunda, na tristeza e no abatimento de alma, sem esperança. Pessoas estão aprisionadas nos vícios, tentando encontrar uma saída e uma fonte de alegria para a vida. Pessoas estão mergulhadas em relacionamentos quebrados lá fora. Pessoas estão se envolvendo com todo tipo de espiritualidade que oferece um pouco de alívio para a alma. Mas elas precisam de Jesus. Essa é a condição da nossa cidade, irmãos. Não nos enganemos com a cordialidade do povo, com o cafezinho na porta de casa, com o vizinho que abre as portas para nós, com aquele que cumprimenta a gente no meio da rua. A nossa cidade também precisa de salvação. Nós não estamos falando isso e olhando para isso de cima para baixo, não. Nós somos iguais. Todos nós estamos na mesma condição. Somos carentes de Cristo. Só Ele pode aliviar os fardos da alma. Só Ele pode nos libertar da idolatria dos vícios,
do pecado. Porque quando ele entra no nosso coração, ele preenche um espaço que ninguém e nada pode preencher. Somente ele. Em terceiro, irmãos, nós precisamos ser tomados pelo sentimento de Cristo. Então, para pregarmos o Evangelho, precisamos ter o coração cheio do Evangelho. Precisamos reconhecer a condição da nossa cidade. Mas precisamos ser tomados pelo sentimento de Cristo. Qual é o sentimento de Cristo? Íntima compaixão. É o que ele disse no Evangelho de Mateus, quando ele viu as multidões. Ele viu que elas estavam aflitas. Percebam, qual é a diferença da nossa cidade? Você conhece as pessoas que caminham com você. Ele percebeu que as pessoas estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos discípulos: vão lá, leve ele no psicólogo, dê a eles uma cesta básica. Não. Então ele disse aos discípulos: a colheita é grande, meus filhos, só que os trabalhadores são poucos. Clamem ao Senhor da seara, para que enviem trabalhadores para a sua seara. Para quê? Para anunciar a boa notícia de salvação. E para colher, recolher e acolher essas pessoas em Cristo e na família de Cristo. Então aproveitem as oportunidades, irmãos. Aproveitem as oportunidades. Eu sei que muita gente tem dificuldade de falar, mas talvez se for para falar de outras coisas, nós temos tanta propriedade para falar. Eu sei que às vezes nós nos sentimos muito bem, temos medo de ofender, mas se for para falar de política, de futebol, de tanta outra coisa, tantas outras coisas, nós falamos. Por que não falar a única verdade que pode libertar um coração preso no pecado? Aproveitem as oportunidades. E o texto continua nos ensinando que para sermos vistos como fiéis e perseverantes, nós precisamos confiar, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e confiar na mensagem do Evangelho. É o que ele diz agora na segunda parte do verso 8. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então a igreja de Filadélfia, apesar de aproveitar as oportunidades e as portas abertas para o Evangelho naquela cidade, ela não era uma igreja grande. Ela era uma igreja, numericamente falando, pequena. E por ser pequena, para os judeus e para os mestres religiosos das diversas religiões ali, ela era uma igreja fraca e insignificante. Não tinha impacto nenhum na sociedade. Só que para Jesus, Filadélfia é uma igreja forte. E a força dela para Jesus não depende da quantidade de crentes que ela tem. E não depende do quanto ela movimenta a cidade. A força de Filadélfia para Jesus está em guardar a palavra e em confiar na mensagem do Evangelho. Então a igrejinha pequena de Filadélfia, que se opunha aos padrões da cidade, ela não estava impactando a cidade com movimentos, ela não estava promovendo muitos eventos na cidade, não, mas ela estava sendo fiel, guardando a palavra de Deus e proclamando o Evangelho e confiando nele. Por isso, meus irmãos, nós precisamos viver da mesma forma. Nós não precisamos de uma membresia incontável para sermos vistos como fiéis e perseverantes. Nós só precisamos de homens e mulheres que guardem a palavra de Deus em seus corações e que confiem na mensagem do Evangelho para salvar os perdidos.
ainda que isso lhe custe a oposição, porque aquela igreja era perseguida, mas ela não negou o nome de Cristo. Porque guardar a palavra, irmãos, significa não negociar os princípios e os valores que ela nos ensina. Significa não ceder para sermos aceitos ou para não sermos confrontados. Como? Por exemplo, quando vamos conduzir os nossos casamentos. Não é a cultura que dita como é que nós conduzimos o nosso casamento. Se cremos que a palavra de Deus é a verdade absoluta para nós, quem dita como nós conduzimos o nosso casamento não é a cultura. O casamento líquido de hoje, você faz um contrato de 2 anos, união estável. Se você gostar, você vai lá e prolonga ele. Se não gostar, encerrou-se os 2 anos, você pode até quebrar o contrato. Acabou o casamento. Mas quem define como é que o nosso casamento deve ou não ser é a palavra de Deus, e não a cultura. Guardar a palavra de Deus significa que para criar os nossos filhos, quem define é a palavra de Deus, e não a cultura. Significa, irmãos, que quem molda os nossos corações, as nossas mentes, as nossas ações, as nossas reações, não é a cultura. Quando eu falo cultura, são os movimentos ativistas que estão surgindo por aí, em diversas áreas. Mas não é isso. É a palavra de Deus. É ela que nos molda quem somos. É ela que molda por que estamos aqui. É ela que molda como vivemos no trabalho, na família, na igreja, na sociedade. É ela que nos molda. Isso é guardar a palavra. E nós sabemos que isso causa oposição. Nós sabemos disso. Dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher, que isso constitui família, gera oposição. Dizer que Deus criou o homem e mulher, gera oposição. Dizer que há um só Deus e um só Senhor entre Deus e os homens, e este é Cristo, gera oposição. Então, guardar a palavra no nosso coração, nós não precisamos sair de embate com as pessoas em nenhum lugar, nas ruas e nas redes sociais, não. O simples fato da palavra de Deus moldar o padrão que nós vivemos, já trará consigo as suas consequências. Mas a igreja em Filadélfia, ela foi elogiada por Jesus porque ela guardou a palavra de Jesus e não negou o seu nome. E uma vez que nós guardamos a palavra, nós então vamos pregar o evangelho e vamos confiar que o Senhor é capaz de fazer o que Ele fez conosco, nos alcançar, olhar para nós com olhos de misericórdia e nos atrair para si. Nós temos sido homens e mulheres que guardam a palavra de Deus. Nós temos vivido dessa forma. Qual é o nosso discurso? Sabe que eu percebo que tem muita gente, cara, muito crente, que é um leão atrás disso aqui, ó. Mas é um gatinho na hora de conversar com a pessoa tete a tete. Pessoas que são incapazes de defender a verdade que creem, por amor a Deus, não é por orgulho e arrogância não, por amor a Deus. Pessoas que são incapazes de proclamar a mensagem de salvação para fazer política de boa vizinhança. Nós precisamos fazer tudo isso em amor, irmãos, mas nós precisamos fazer.
Essa é a igreja fiel e perseverante que Jesus elogia aqui. Mas o texto continua nos ensinando que para sermos vistos como fiéis e perseverantes, nós precisamos confiar na justiça de Deus e permanecermos firmes em meio à oposição. Versículos 9 e 10. Agora Jesus vai dizer que como é que ele vai lidar com aqueles que se opõem ao Evangelho e como é que ele vai cuidar e honrar daqueles que permanecem firmes por amor ao seu nome. Versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Então, como eu disse aqui, o judaísmo, ele era opositor ao cristianismo. E ele queria destruir a igreja a qualquer custo. Eles não criam em Jesus mesmo. Eles tinham os cristãos como uma seita. E por isso, então, eles são tidos aqui por Jesus como sinagoga de Satanás e mentirosos. Porque eles achavam que eles eram o povo da aliança e que as bênçãos de Deus estavam sobre eles. Só que Jesus fala que eles são mentirosos. Porque agora Jesus vai mostrar que o amor, a graça e a misericórdia de Deus não estava sobre uma etnia, sobre os judeus, mas estava sobre um povo, que poderia ser de todas as tribos, línguas e nações, desde que tivessem o Senhor Jesus como o seu único Senhor e como o seu Salvador. E aí então, Jesus vai mostrar que todos os que estão debaixo do seu senhorio são amados por Ele. E os mentirosos, os sinagogas de Satanás, vão perceber isso. É o que ele diz agora no versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, por causa da fidelidade da igreja de Filadélfia, Jesus garante que mesmo em meio às provações, ao sofrimento, às perseguições, eles seriam guardados em Jesus. Significa que eles não iam sofrer? Não. Então, aquele discurso, vem para Jesus e pare de sofrer. Mentira. Eles poderiam sofrer, eles poderiam ser provados, e eles poderiam ser até mortos. Mas a morte era só mais um evento na vida do cristão. Porque a morte não tem mais poder sobre aqueles que foram resgatados por Cristo. Agora os ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que não se sujeitam a Jesus. Aqueles que se rebelam contra Deus, contra a sua vontade. Mas os ímpios, eles poderiam desfrutar de muita coisa boa nessa vida. Porque o único lugar que eles iam desfrutar de coisa boa seria nessa vida mesmo. Porque a eternidade deles seria sem Deus, sem Cristo. Uma condenação eterna. Então a igreja fiel e perseverante, ela não confia na sua própria justiça. Ela confia na justiça de Deus. E é certo, meus irmãos, que nós vamos sofrer. O sofrimento vai bater na porta da nossa casa. É certo que as dificuldades aparecerão. E é certo que nestes momentos nós seremos tentados a querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas ainda bem que nós temos a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta nada nós querermos fazer justiça com as próprias mãos. É o Senhor quem nos justifica. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas tristezas, Ele está vendo, e Ele está vendo o que ou quem estão causando. Nós seremos guardados, nós temos essa promessa, Ele nos guardará. E Ele também cuidará daqueles que causam o nosso sofrimento. E a pergunta é, meu irmão e minha irmã, o que tem te afligido nessa manhã? O que tem afligido a sua alma?
Quais são as suas dores? Quais são os seus sofrimentos por causa da sua fé? O que tem inquietado você, causado tristeza, angústia? Saiba, meu irmão e minha irmã, vocês serão guardados de todos esses sofrimentos e em meio a todos eles, porque vocês são amados por Cristo. E todos que estão à sua volta perceberão isso, enxergarão isso. Mas como é que nós somos sustentados fiéis e perseverantes em meio à provação? O texto nos ensina que para sermos sustentados fiéis e perseverantes em meio à provação, nós precisamos nos lembrar que o fim do sofrimento está próximo. É o que ele diz agora no versículo 11. Venho em breve. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Que encorajamento, irmãos. Jesus acaba de dizer que vai vir um tempo de provação no mundo, para pôr à prova todos aqueles que estão no mundo. Ele garante que vai guardar o seu povo. E aí o povo que talvez já está sendo oprimido, pergunta: como, Senhor? Ele já responde: venho em breve. Venho em breve. Jesus está encorajando os crentes de Filadélfia a não tirarem os olhos do final da história. Jesus está lembrando eles: olha, sofrimento não é o fim. Pelo contrário, haverá um fim para o sofrimento, porque Ele prometeu, Ele garantiu isso no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz: olha, eu estou indo para o Pai para preparar lugar para vocês, e quando eu for e os lugares estiverem prontos, eu voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estou. Jesus está se importando com essa igreja e ajudando eles a permanecerem firmes em meio às tribulações. Ninguém poderia tomar a coroa da mão daquele povo. Eles precisavam permanecer perseverantes até o fim. E meus irmãos, geralmente o sofrimento na nossa vida é uma máquina destruidora de esperança. Nós sabemos que é assim. O sofrimento começa leve, e quando ele vai se intensificando, normalmente ele faz com que percamos a esperança da vida, percamos a esperança de qualquer coisa boa, de que qualquer coisa boa pode acontecer sobre a nossa vida. O sofrimento tira de nós o brilho do amanhã, e faz com que a gente viva naquela escuridão do momento, como se ela fosse durar para sempre. Nós perdemos o senso escatológico. O que é a escatologia? É aquilo que tem para o fim. São os eventos vindouros. Nós perdemos o senso, no meio do sofrimento, daquilo que está por vir. Nos esquecemos que após a tempestade, vem a calmaria. Nos esquecemos que após uma noite de tristeza e lágrimas, vem a alegria pela manhã. Nos esquecemos que após a dor e ao sofrimento, para o crente, vem a vitória gloriosa. Porque é isso que a morte e a ressurreição de Cristo garantiram a nós. Jesus foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. A Bíblia diz que Ele conhece as nossas dores, porque Ele sofreu tudo o que nós sofremos e ainda vamos sofrer. Porém, Ele sofreu sem pecado. Ele foi açoitado, Ele foi humilhado, Ele sofreu até as últimas consequências por causa do meu e do seu pecado. Foi pendurado numa cruz, a morte mais injusta, mais abominável da época. Só que ao terceiro dia, Ele ressuscitou, irmãos. A morte não foi o fim. E Ele garantiu que ressuscitaria a todos aqueles que permanecessem fiéis ao seu nome. O sofrimento não é o fim, irmãos. A esperança,
há esperança para nós, há uma promessa de consolo, há uma promessa de vitória no sofrimento e em meio ao sofrimento. Que promessa é esta? Ele virá. Venho em breve. Precisamos nos apegar com confiança a essa promessa, irmãos. É isso que temos. Retenha o que você tem. Nós precisamos reter isso no nosso coração. No dia da adversidade, quando tudo parecer não ter mais sentido, lembre-se, Ele virá. E nós receberemos de uma vez por todas a coroa que já nos é garantida. E uma vez que temos viva a lembrança de que o fim do sofrimento está próximo, por fim, nós precisamos nos apegar às promessas que Cristo tem para nós. E no versículo 12 nós vemos a primeira promessa: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Os crentes fiéis estariam guardados para sempre na presença, na habitação, no santuário de Deus na Nova Jerusalém. Não haveria mais incertezas. Eles estariam guardados para sempre na habitação de Deus. E a segunda promessa: escreverei nele o meu nome, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então aqui são 3 nomes colocados. O nome de Deus era sinônimo de pertencimento. A cidade de Filadélfia, como eu disse aqui, ela era instável por causa dos terremotos. Vez ou outra, os lares eram destruídos. As pessoas tinham que sair dela e ir morar nos vales mais embaixo. Reconstruíam de novo, voltavam. Tempos depois, acontecia de novo, eles saíam de novo. A cidade era uma cidade instável. Eles não tinham senso de pertencimento. Mas agora, eles carregam o nome de Deus. Eles pertencem a Deus. Eles não estão mais sem moradia. Eles estão habitando com Deus para sempre. E o nome da cidade de Deus era sinônimo de segurança. Porque a cidade já havia mudado de nome por 2 vezes no decorrer da história. Uma vez, em homenagem ao imperador Tibério César. E a cidade foi chamada de Nova Cesareia. E essa homenagem foi porque Tibério César ajudou a reconstruir a cidade. E o segundo nome que ela teve, anos depois, foi Flávia, em homenagem ao imperador Flávio Vespasiano, que também trouxe vários benefícios para a cidade. E a cidade o homenageou com o nome de Flávia, trazendo o feminino do nome Flávio Vespasiano. Só que agora, o nome da cidade de Deus estava sobre o povo. Eles agora estão seguros. Na Nova Jerusalém, não é mais Filadélfia, não é mais Nova Cesareia, não é mais Flávia ou qualquer outro nome que queiram colocar nela. É a cidade de Deus. Com segurança, eles estariam na Nova Jerusalém. E o novo nome de Jesus escrito nos crentes era sinal de identidade e honra. Porque durante toda a história daquela cidade, apesar da igreja ser uma igreja modelo, as pessoas da cidade, o Império Romano, os judeus, as religiões, não valorizavam os crentes da cidade. E os desonravam, zombavam deles. Só que agora eles carregam consigo o novo nome de Deus, o novo nome de Cristo. A honra de Cristo está sobre eles. Eles não são reconhecidos pela cidade de Filadélfia, mas são reconhecidos por Deus.
Eles não são honrados pelas pessoas da cidade, mas são honrados pelo próprio Deus. Queridos, estas promessas são feitas também a nós. Nós não podemos deixar de tê-las em mente e nos nossos corações, como aquela âncora que nos ajuda a permanecer fiéis e perseverantes na jornada cristã. É isso mesmo, meu irmão. Nós estaremos para sempre, na presença do nosso Deus. O pecado não nos assaltará mais. Não teremos mais o coração roubado por falsos deuses. Nós não seremos mais peregrinos e forasteiros neste mundo, mas pertenceremos definitivamente ao nosso Deus e estaremos com Ele para sempre na Nova Jerusalém. E ainda, não seremos mais zombados por causa da nossa fé. Nós estaremos guardados pelo nosso Senhor, porque nós carregaremos para sempre o nome dEle conosco. Sabe quando um animal, um gado recebe um selo, que é a marca do dono, que nunca mais as pessoas vão olhar e falar assim, esse aí deve ser um bezerro sem dono aí, que está solto na estrada. É assim que vai ser. Nós carregaremos para sempre o nome e a honra de Jesus sobre as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos somente manter os olhos fixos nessas promessas. E aí então Jesus conclui, chamando a igreja de Filadélfia e a nós, a ouvirmos e vivermos isso. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então, no final das contas, Jesus nos faz lembrar que Ele virá em breve. E como é que nós nos preparamos para este dia? Como é que temos nos preparado para esse encontro? Nós estamos distraídos ou estamos cheios de expectativa? Nós estamos desejosos ou apáticos, tanto faz, tanto fez, se Ele vier ou não, se acontecer ou não. Como é que nós estamos diante disso? Eu espero que estejamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Salvador em triunfo. O triunfo da igreja está aqui, neste dia. E o Dr. Russell Shedd, quando ele falou sobre o triunfo, ele disse o seguinte, eu encerro com as palavras dele: triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltam em triunfo. As marcas da caminhada cristã ficarão em seus corpos, no coração e na alma, no grande dia do Senhor. O grande general passará em revista as tropas, e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Nos preparemos para este dia, irmãos. A cidade de Deus e a cidade do nosso Deus está preparada para nós.